Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico. Estou passando por aqui só para dizer que nós estamos juntos em oração, mesmo que distantes fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos, né, pelo Espírito Santo de Deus. Quero deixar um versículo para os irmãos pensarem um pouquinho nessa semana, que está lá em Romanos 12:12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não vamos desanimar, não vamos esmorecer. O nosso chamado não é retroceder, é avançar. E quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, nós somos melhores. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Gostaria apenas de dizer uma coisa. Tem um versículo na minha mente que toda vez eu lembro dele, e esse versículo nos conforta, me conforta. Está lá em Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes nós pensamos, até mesmo em situações que nos encontramos, que o Senhor não ouve, não nos fala, não nos responde, mas Ele diz, ainda no Salmo 23, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não devemos temer, porque Ele está conosco. Esse salmo é um salmo bastante conhecido. É um salmo que fala muito ao meu coração e espero que fale ao seu coração também. Mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja tempos difíceis, como passamos hoje, agora, o Senhor está conosco, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Um bom fim de semana a todos os irmãos. E uma semana que está vindo aí de bênçãos a todos. Fiquem em paz. Amém. Olá, amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico. Quanta saudade de vocês. Que tempo difícil temos vivido. Mas continue confiando no poder, na graça, no amor do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Que esse distanciamento no momento social não seja um distanciamento espiritual. Que você busque a presença do Senhor com intensidade. Pois a palavra diz que aqueles que o buscam provarão de libertação e viverão glorificando e exaltando o nome dele. Grande abraço. Deus abençoe, amados. Eu quero agradecer à igreja, em nome do conselho, as orações e a caminhada que a igreja fez com a família Figueira Baggio, pelo passamento da nossa irmã Conceição. A nossa irmã Conceição teve o apoio da igreja. O nosso irmão Washington, os filhos, todos tiveram o apoio da igreja. A igreja esteve cerrando fileiras com eles, orando todos os dias, implorando a Deus, clamando para Deus fazer a vontade dele. E assim foi feito. Deus entendeu chamar a sua filha para casa de volta, para casa do Pai, para tomar posse da mansão que Jesus foi preparar para ela. Meu amado e minha amada irmã, continue louvando a Deus pela vida enquanto existiu, enquanto esteve perto de nós e pelo legado que ela deixou. Trabalhou 3 décadas em instituição, tanto no lar da criança como no lar dos velhos. Sempre foi secretária da igreja, sempre ajudou a todos, nunca recolheu suas mãos. Ela estava coordenando o grupo Rosa de Saron. Deus levantará outras ferramentas para substituí-la, para dar sequência, melhor dizendo, na obra que ela fazia.
Meus queridos e amados irmãos, o Lucas, ele ainda está internado, que é o filho da Conceição, filho do presbítero Washington. Então nós devemos continuar orando pelo Lucas. Ele está bem, foi extubado, está no quarto, lúcido, mas se recupera. Ele está sendo restaurado e logo estará em casa. Meus amados e queridos irmãos, vamos orar também pelo nosso irmão Washington, que perdeu a sua companheira, mas ganhou pela vitória, porque quem evangelizou a Conceição foi o Washington, e através da Conceição evangelizar os filhos. As noras são servas de Jesus e as netas estão aprendendo. O filho do Washington, Rodrigo Baggio, ele é presbítero da igreja presbiteriana que congrega na Universidade Mackenzie em São Paulo. Eu gostaria que você estivesse orando por toda a família, orando porque estas pessoas dependem da nossa oração, e é muito ruim passar por essa transição, e nós precisamos da graça de Jesus para nos dar força a superar isso tudo aí. Louvado seja o nosso Deus. Bondoso Pai, abençoa todas as famílias que estão em casa, abençoa todos os teus filhos que estão em casa nesse domingo, que a tua graça seja sobre todos os lares, que o Senhor possa nessa segunda-feira proteger a cada um, proteger os seus patrões, proteger os seus funcionários, proteger os seus amados, seus alunos, seus professores, proteger os seus filhos, para que a tua graça seja sobre todos eles. Livra-nos do mal, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus e adorá-lo. Louvemos. Boa noite, Igreja do Senhor. Uma alegria hoje, esse domingo, nós celebramos a Páscoa, né? Glória a Deus por isso, nós podemos ter esse privilégio de adorar ao Senhor. Vamos continuar fazendo isso. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue
que maravilha esse amor, pois de mais alto que a neve o teu sangue nos torna algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas venceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem sim, amém, somente dele, mais ninguém.
Diga minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmado nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque conseguimos entender que os seus planos são melhores que os nossos e que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, ó Pai. Coloque isso nos nossos corações, para que a gente aceite também o não como resposta. Às vezes a falta de cura, a morte, a dificuldade financeira, tudo isso que aos nossos olhos parece ruim, sabemos que o Senhor tem um plano maior para a nossa vida, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos, te bendizemos e entregamos esse culto a Ti, ó Pai. Receba os nossos louvores e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nós te adoramos, Senhor,
Nós entoamos o Teu santo nome, nós glorificamos a Ti, ó Deus. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Nós cremos no amanhã, Deus. Nós cremos no poder da Tua oração. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmãos, dando sequência à nossa adoração a Deus, nosso louvor, somente a Ele são devidos. Esse momento de louvor estava tão bom que podia continuar o tempo todo. O nosso culto presbiteriano é muito formatado, tem horário para tudo. Isso é bom, que é organizado. Mas tem dia que tem que deixar só música, não precisa nem pregar, de tão bom que está. Mas aí o povo vai brigar comigo. Então vamos fazer como é no script. Vamos dar sequência. Obrigado os meninos do louvor. Obrigado Bruno, que está em casa, remotamente cuidando do trabalho. E eu quero falar com vocês agora sobre as 7 palavras da cruz. Nós estamos vivendo hoje a ressurreição de Jesus. Coisa maravilhosa é quando você olha que Jesus Cristo ressuscitou. É emocionante. Imagina Jesus Cristo ressuscitando. Jesus Cristo mostrando para nós, humanidade, o maior dos milagres de todos os milagres. Jesus ressurreto. Esta é a verdadeira Páscoa. O Cordeiro de Deus, morto pelos nossos pecados, e Ele venceu a morte e ressuscitou. A atitude de Jesus no momento da sua execução mostra que Ele morreu como Ele viveu. A vida dele estava sendo retratada agora na sua morte. E o evangelista Lucas, que é o texto que nós estamos utilizando, que daqui a pouco nós verificaremos, ele resolveu destacar a bondade de Jesus até o final. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 34 e 43. Meus amados, o que Lucas quis destacar aqui é a bondade de Jesus durante a vida e no final da sua vida. Destacando a bondade de Jesus, nós olhamos que Jesus Cristo, ele se aproximava
ele tinha capacidade, amor, paciência para aproximar-se dos que sofrem. Jesus, ele viveu assim e morreu assim. Jesus Cristo, ele morreu amando. Jesus Cristo, quando ele estava indo para o Calvário, antes da cruz, ele já estava para ser crucificado, ele estava no corredor da morte. Ele viu umas mulheres chorando. Ele viu as mulheres chorando. Ele olhou para aquelas mulheres, teve compaixão delas e foi lá conversar com elas e disse para elas: não chorem por mim. Não chorem por mim. Jesus Cristo estava querendo mostrar a sua salvação e que a vida dele era de fato outorgada, era doada para aquelas mulheres. Jesus Cristo estava indo para o corredor da morte. É muito amor para ele esquecer-se do corredor e olhar para aquelas mulheres que choravam. Então Lucas está mostrando, trazendo para nós a bondade de Jesus durante a vida toda e agora indo para o lenho, para o madeiro. Jesus, ele tem uma caminhada indo para a cruz, mas ele estava mais preocupado com as mulheres que choravam do que consigo mesmo. Amados e queridos irmãos, o próprio sofrimento de Jesus Cristo mostra para nós que faltam poucas horas. Faltam poucas horas para ele chegar no final do corredor da morte e ser crucificado. O Cordeiro de Deus sendo abatido no nosso lugar. E eu quero então começar as 7 palavras da cruz, começar a trocar ideias com você sobre as 7 palavras da cruz, sendo a primeira delas em Lucas 23, 43, quando Jesus Cristo, ele garante para o ladrão, que o ladrão iria para o céu com Jesus naquele mesmo dia. Fica o ensinamento: quando você morrer, você não vai ficar em limbo, você não vai ficar dormindo, você não vai ficar em purgatório, você não vai ficar em lugar nenhum. A Bíblia fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a primeira palavra que nós vemos. Jesus se encontrava crucificado no meio dos ladrões e na cruz ele estava ouvindo insultos de alguns e os gritos de dor de outros. Da cruz ele contemplava insulto e gritos de dor. Um deles se dirige a Jesus e fala: lembra de mim, Jesus, lembra de mim. Quando estiveres lá no paraíso, lembra de mim. Foi quando Jesus disse a primeira palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus sempre fez a mesma coisa, é assim mesmo com Jesus. Sempre fez a mesma coisa. Ele podia naquele momento virar as costas para aquele ladrão que também estava pagando pelo mal feito. Jesus também estava pagando pelo mal feito, só que o ladrão pelos seus próprios atos, e Jesus pelos seus e os meus atos, o nosso mal feito. Ele estava morrendo para cumprir a justiça de Deus. E Jesus Cristo, ele sempre fez a mesma coisa, queria tirar medo das pessoas, dar confiança para as pessoas em Deus, transmitir esperança. Veja o que ele fez para esse ladrão da cruz: enxugar as lágrimas, perdoar pecados.
Jesus viveu e morreu trazendo esperança. A primeira palavra da cruz foi essa. A segunda está em 23:34 de Lucas, quando Jesus Cristo, depois de ter aquele amor outorgado para o ladrão, diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo pediu a Deus para perdoar os seus executores, sabe aquelas pessoas que rasgaram as vestes dele e dividiram entre si como souvenir? Esse Jesus que teve as roupas divididas, e eles tiravam sortes com aquela roupa, Jesus pedindo a Deus, o Pai, para perdoar aquele povo que fazia isso com ele. Jesus é assim. Jesus foi assim. E Jesus sempre será assim. A sua missão foi oferecer perdão aos pecadores. Essa é a missão de Jesus. Jesus veio exatamente para isso, para perdoar você dos seus pecados. Reflita nisso. Alguém morreu por você. Você pecar, peça perdão para Deus. Se você viver pecando, tenha vergonha na cara. Mude de vida. Muda de status. Se liberte. Entregue a sua vida para Jesus. Mude. É Páscoa, é ressurreição, é morte de um justo por nós pecadores. Amados e queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele veio oferecer esse perdão a você e a mim. Aqueles que são da nossa igreja sabem que o que eu estou falando eu experimentei na carne. Eu experimentei o que é viver longe de Jesus. Não é bom. Se você estiver distante de Jesus, aproxime-se dele. É a melhor decisão da sua vida. Você terá libertação, como foi pregado de manhã hoje. Lucas informa que Jesus morreu pedindo ao Pai que continuasse abençoando os que o crucificaram. Tem noção, meu amado irmão, minha amada irmã? Jesus ali na cruz, esquecendo-se de si mesmo e rogando ao Pai: Pai, perdoa essa turma que está rasgando a minha roupa. Pai, perdoa essa turma que está me insultando. Pai, perdoa essa turma que está rindo. Perdoa essa turma que está escarnecendo de mim. Perdoa esse povo que está me chicoteando. Esse pessoal está me chicoteando, Senhor. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Amados, esse é Jesus. Esta é a Páscoa. Jesus Cristo, Ele continua oferecendo o seu amor, o seu perdão, e continua oferecendo paz a todos. Mesmo na cruz, no último ato. Inclusive os que estão matando, sim, aqueles que o estavam matando, Jesus também pediu para Deus abençoá-los. É o apóstolo Paulo que ensinou que em Cristo Deus não está levando em conta as transgressões suas. Em Cristo Deus não está levando em consideração as transgressões minhas. Em Cristo, porque Ele é justo e Jesus cumpriu a nossa pena de morte, reconciliando o mundo consigo. Deus na cruz não nos acusa dos nossos pecados, mas oferece-nos o seu perdão. Você quer o perdão de Jesus? Você aceita o perdão de Jesus? É esse Jesus que está rogando ao Pai. A oração de Jesus é esta: Pai, perdoa-lhes. Terceira palavra está em João 19, 26 e 27, quando
Jesus Cristo viu a sua mãe ali, perto dele. O discípulo que Jesus amava, que era João, estava junto com a mãe de Jesus. E aí Lucas está falando, disse à sua mãe, é Lucas que está falando que Jesus disse à sua mãe. Aí o que ele diz à sua mãe? Ele fala para a mãe: mulher, aí está o seu filho. Olha só, Jesus olha para a própria mãe e diz: mulher, aí está o seu filho. Por que ele não falou: mamãe, minha mãe, aí está o seu filho? Não, mulher, aí está o seu filho. E aí ele também disse a João: João, aí está a sua mãe. Meus amados, por que Jesus não a chamou de mãe e a chamou de mulher? Porque os termos são diferentes. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 35, diz assim: Simeão profetizou que a alma de Maria seria traspassada por uma espada. Isso é Bíblia. Lucas 2:35 diz que ele profetizou que a alma de Maria seria traspassada por uma espada. Simeão profetizou. Esse dia chegou. A alma de Maria está sendo traspassada por uma espada. Maria está aos pés da cruz, vendo a terrível agonia do filho, vendo o terrível sofrimento do filho. A mãe presenciando o sofrimento do filho, que contrasta com a felicidade do nascimento humano. A mãe está vendo o sofrimento do filho. Esse sofrimento contrasta com o nascimento do homem e essa morte desumana. A mãe estava vendo, a espada está rasgando, a espada está traspassando a alma, segundo 2:35. Não tenha medo de falar isso, está na Bíblia. Desde o nascimento, não é assim, irmão e irmã? A mãe cuida, quer ver? Presta atenção como é lindo. A mãe faz carinho, a mãe coça a cabeça, a mãe brinca com o filho, a mãe beija, a mãe cheira, a mãe acorda à noite para cuidá-lo. A mãe sonha pelo futuro do filho, matricula nas melhores escolas, traz à igreja todos os domingos para ele aprender da palavra de Deus. Todo dia tem o culto doméstico com a criança, conta a história da Bíblia na hora de dormir. É assim que mãe faz, é assim que Maria fazia. E se depender das mães, todos os homens terão um futuro brilhante, porque as mães só têm amor. Amados, com Maria não era diferente. Com Maria não era diferente, igual com você. Então Maria, que cuidou do menino, agora aquele menino que ela cuidou está sangrando. Aquele menino que ela cuidou está ouvindo insultos. Aquele menino que ela cuidou está com o corpo exposto, praticamente desnudo. E Maria está vendo. Ela é mãe. Como eu declinei algumas mães. Sabe o que Maria estava vendo? Sabe aquelas mãozinhas da criança? Ela estava vendo as mãozinhas sendo rasgadas. Aquela fronte que ela beijou está sendo rasgada com os espinhos da coroa assassina. A espada traspassada em Maria. Jesus carinhosamente, para diminuir dela o sofrimento, Ele faz com que ela se lembre: você é serva do Deus Altíssimo.
Por isso ele não a chama de mãe, ele a chama de mulher. Porque como mulher, ela deveria entender que aquela dor não era do seu filho, aquela dor era do seu Salvador. Aquela dor não era daquela criança que foi amamentada por ela, mas sim daquela bondade divina encarnada em prol da salvação da humanidade. E quando Maria foi chamada a atenção por Jesus de que ela era uma mulher, foi para aliviar essa espada que traspassava sua alma. Meus amados, mãe sofre muito. Mas quando nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador e que cumpre pelas Escrituras a sua morte, o seu sofrimento, nós podemos imaginar o quanto Jesus foi maravilhoso, que ele na cruz quis diminuir até a dor da sua própria mãe. Meus amados irmãos, tem um escritor chamado Hendricks, diz que Jesus sofria também pelo sofrimento dela. Jesus estava sofrendo ao ver a sua mãe sofrer. E Jesus, quando a chamou de mulher, ele foi tão gentil com ela. Para a mãe dói muito a espada traspassada. Maria não deveria pensar em Jesus como filho, quanto mais ver o filho sofrer. Chamamento de mulher para que ela não veja Jesus como filho, e sim como Salvador, como disse antes. Ele veio para morrer, Maria, veio para salvar Maria. Importa que ele morra, não sofra. Ele é quem sofre. E Jesus enxugava as lágrimas da sua própria mãe como um filho amado, e exemplo de filho para nós que somos filhos. O Filho crucificado foi substituído por algo mais elevado e nobre. O Filho crucificado, Jesus Cristo, foi substituído pela adoração, que Jesus convocou Maria para adorar. Amados e queridos, finalmente Jesus diz ao discípulo amado: veja, esta é a sua mãe. E diz a Bíblia que João a levou para sua casa imediatamente. Filhos, aprendam com João. Jesus fala também para você: respeite, cuide da sua mãe. Amado, se alguém faz interpretação diversa dessa, não é genuína conforme a Bíblia, pois a Bíblia assim o diz. Quarta coisa, Mateus 27:46 fala que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Sabe o que Jesus Cristo está fazendo? Ele cumpriu o que o Pai queria. Ele sofreu as agruras da morte. Ele substituiu o pecador. Ele fez com que a humanidade se aproximasse de Deus. Agora, ele vem e fala: por que me abandonaste, Senhor? Jesus não estava reclamando e nem fazendo esse questionamento porque a sua mãe o abandonou, porque os seus discípulos o abandonaram. Jesus está fazendo esse questionamento com Deus, perguntando: por que me desamparaste? Não é porque os apóstolos, os discípulos, aquela multidão que ele tanto ajudou, porque esses todos estavam longe e abandonaram Jesus. Jesus Cristo não estava reclamando de estar desamparado pelos amigos, pela mãe, pelos irmãos, pela multidão, mas Jesus estava falando: por que, Senhor, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, me desamparou? Deus o havia abandonado na cruz. Deus virou-lhe as costas. É isso que você merecia, é isto que eu merecia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Jesus
abandonado por Deus, por causa de nós. Se nós não nos sensibilizarmos com tamanho amor e tamanho gesto de Jesus, vamos rogar ao Espírito Santo para que você seja tocado. Se você foi tocado, não deixe essa notícia somente como propriedade sua. Reparta essa notícia com todos que você puder. Deus havia desamparado Jesus. O pecado da humanidade estava sobre os ombros de Jesus. Jesus estava de fato na morte substitutiva. Por isso Deus o abandonou. Ele foi desamparado para que fôssemos nós agasalhados por Deus. Deus o desamparou e nós fomos agasalhados. E se o Pai não tivesse desamparado Jesus, teria que desamparar você, porque Deus viraria as costas para você, mas Jesus te substituiu. Louvado seja Deus, porque Jesus foi desamparado. Enquanto Jesus estava sendo desamparado, você e eu fomos adotados como filhos em Jesus Cristo. Por isso, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E sem passar por Jesus, ninguém verá o Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é Páscoa. É somente por causa do seu desamparo que podemos ser recebidos em sua família. Somente pela rejeição de Jesus que podemos ser adotados ao lar de Deus. Eu acabei de falar de um parágrafo de um teólogo chamado Sproul, que ele faleceu há poucos meses, talvez um ano. Ele que disse, ele já está no céu, Sproul. Ele disse, somente pela sua rejeição que podemos ser adotados ao lar celeste. Quinta palavra, João 19, 28. Agora sim, tenho sede. Amados e queridos irmãos, esse tenho sede é o maior ato altruísta da cruz. Pois Jesus Cristo, Ele esqueceu-se dele quando viu as mulheres chorando. Ele esqueceu-se dele quando o ladrão da cruz estava refletindo sobre a sua vida. Jesus veio e trouxe-lhe paz. Ele esqueceu-se dele e pediu a Deus para perdoar os seus executores. Ele pediu a Deus para perdoar aquela gente que não sabia o que estava fazendo. Agora, depois de ter Jesus sofrido no lugar do homem para livrar o seu povo do inferno e levar para a salvação eterna, aí Lucas, ele vem e diz, nessa quinta palavra que eu vou falar, o versículo 19, 28 diz, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, está vendo? Tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse Jesus, tenho sede. Você viu? Estava tudo concluído. Só depois que estava tudo concluído, é que Ele falou, eu aqui, crucificado, estou com sede. Ele não se preocupou com ele hora nenhuma. Depois que ele cumpriu toda a tarefa que Deus tinha para ele, é que ele pediu, eu estou com sede. Jesus sabia que agora a tarefa completada do Pai podia voltar-se para si mesmo e pediu água. Jesus também sabia que a Escritura deveria ser cumprida. Salmos 22, Salmo 69. Jesus também sabia que seu sofrimento não podia ser abrandado, não podia ser diminuído. Se você ler os Salmos 22 e Salmo 69, você vai ver que Jesus tinha consciência que ele deveria sofrer sem abrandamento. Portanto, somente depois informou que estava com sede. Que ato de maravilha! Se preocupar com sua própria sede somente depois de concluir a obra. O verso 30 do João 19, nós vemos a sexta coisa. E diz,
que quando Jesus fala, está consumado, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou. Depois que Jesus Cristo bebeu vinagre, vinagre era aquele vinho azedo que os soldados tomavam. E foi aquele vinho azedo que eles deram para Jesus. Agora, depois de Jesus ter provado, disse, está consumado. Não lhe deram água, lhe deram vinagre. Um vinho azedo do tipo que os soldados bebiam. Jesus morreu com sede para que você pudesse beber da água viva. Coisa pior do mundo é ter sede. Jesus Cristo teve sede para que você pudesse beber da água da vida. Morreu com os lábios e garganta ressecados. Após o desprezo dos malfeitores, Jesus disse, está consumado, entregando assim o seu espírito. A prova maior de que Jesus era homem, de carne, é que a Bíblia diz, está consumado. E aí ele entrega o seu espírito, no verso 30 do capítulo 19 de João. Quem sofreu e quem morreu foi um homem que Deus mandou como seu filho para morrer no nosso lugar. E eu termino a 7ª palavra, que Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Salmo 31:5 fala, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você está vendo? Salmista falando. No 31, versículo 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus completou a obra para que veio. Da mesma forma o apóstolo Paulo completou a carreira. Da mesma forma Estevão entregou o seu espírito a Deus. E eu quero concluir com essas 7 palavras. Não deixe a morte do Cordeiro ser inútil na sua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para te salvar, para te proteger, para te dar paz, para te dar vida. Que nessa Páscoa, num mundo tão difícil, você se aproprie das bênçãos maravilhosas advindas do céu através da morte de Cristo. Que Deus nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Que o Deus, Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que o Espírito Santo, o Consolador, sejam com todos os lares, sejam com você, sejam com os enlutados, seja com os enfermos, seja com os desempregados, seja com aqueles que estão te louvando, Senhor, para que o Senhor perceba que eles estão felizes, alegres com as bênçãos derramadas. Obrigado, Senhor, e que tudo isso seja despejado abundantemente nas vidas e nos lares. Que tenham uma semana cheia de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu olho para a cruz eu vou, no seu poder participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus.
aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.